amados, hoje chegamos à última paraxá de Bereshit. E nessa paraxá tem-se alguns detalhes imprescindíveis que se mostrarão durante a dissertação. A primeira, Israel, Jacob, manda chamar seu bem, Yosef, pois o Eterno já havia falado a ele, para ele se preparar, que ele estaria partindo desse mundo. E que ele precisava dar diretrizes para o seu bem e para os outros e para os seus netos. E era fundamental a vinda de Yosef junto com seus filhos para se apresentarem ao seu pai, ao seu Abba, Jacob, a Israel. Por quê? Porque Hashem tinha propósitos. Porque se isso não acontece, Manassés e Efraim ficariam fora da Abraha, ficariam fora de Israel. Então era necessário a vinda de Yosef com seus netos, para que o Senhor, seu pai, Jacob, reconhecesse os seus netos, porque era filho de uma Mitzri, de uma egípcia, e que naquele momento Hashem estaria batendo o martelo, reconhecendo-os como seus filhos e descendência de Israel. Hashem não faz nada, me perdoe a expressão, de olheirada. Antigamente eu falava, de orelha de Setel, aquele orelhão que a gente tinha. Hashem não faz nada de orelhada. Hashem não faz nada, vou mudar. Antes eu queria isso, agora eu quero aquilo. Hashem não é assim. Ele já tem tudo delineado. E o que ele fala, se cumpre. E o que ele fala, se cumpre. E ele não se arrepende. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Hashem. Ele manda chamar, nessa paraxá fala que ele manda Israel chamar a Yosef, juntamente com seus filhos. E aí ele começa a brachar, e para o espanto de Yosef, Israel, seu pai, dá as honras ao mais novo e deixa o primogênito de lado. Tanto é que ele diz: não, meu pai, está errado. O primogênito é quem? É quem? Manassés. Mas ele disse: não, é assim mesmo. Ambos serão, ele também será um grande povo, uma grande nação, mas ele estará subjugado a Efraim. Meus queridos, Hashem, ele faz a sua programação
E mesmo aquilo que ele tenha feito nas tradições, muitas das vezes, ele ultrapassa a tradição para que a sua vontade seja feita. A tradição era que o primogênito recebesse a bênção maior, que era o Manassés. Porque ele era o primogênito. A tradição dizia isso. Tanto é que seu filho o replicou: não, pai, não é assim. Esse aqui é Manassés, é Efraim. Mas esse aqui é Efraim, não é Manassés. Manassés que é o primogênito. Muitas das vezes, nós chamados a rir, faz com que a tradição seja maior, mesmo eles negando, que a tradição seja maior do que a Torá. Não pode. Certo? Não pode. Nós podemos até seguir as tradições, algumas, e Shaul, grande mestre, grande rabino Shaul, fala que nós devemos reter aquilo que for bom, agradável, que soa bem. Então nem toda a tradição é boa. Eu não falo aqui tão somente de tradição judaica. As tradições, vocês já pastor, tem coisa que é boa. Quando nós viemos da outra casa, né? Nós tínhamos tradições boas, outras ruins, outras que são dispensáveis. Mas não é toda a tradição da outra casa que nós viemos que são ruins. Não. Uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro roê amazonense, baixinho, olhudo, e com o tempo foi crescendo mais ainda as orelhas, saudoso, roê, Benjamin Monteiro da Silva. Meu primeiro roê foi o que me batizou, foi o que me casou. Foi o primeiro que apresentou o meu primeiro filho, o meu primogênito, não foi isso? Foi lá? Foi. Foi o roê de coração que trabalhamos juntos no evangelismo, no estudo da palavra. Hoje nós chamamos Shur, né? Na visão judaica, mas nós fazíamos estudos nos lares. E uma coisa que ele dava muita importância, e foi uma das coisas que eu aprendi e guardei e cumpri na medida do possível, é dar atenção às crianças. Pois as crianças, ele sempre dizia que as crianças é a futura carral. O roê, o rabino, que não dá importância às crianças, acham que as crianças é segundo plano, está errado. Isso é uma tradição evangélica muito importante e que eu tenho muito gosto de continuar. É uma tradição basicamente batista. Eu falo com o coração cheio, porque lá eu aprendi muitas coisas boas. Eu aprendi a palavra, eu aprendi a amar aquelas pessoas que eu não conhecia através do evangelismo. Uma tradição boa que eu aprendi através do meu primeiro rei, meu primeiro pastor. Então, tradições,
Há tradições e tradições boas, outras não. Há tradições dentro da nossa vertente judaica que não são boas. E eles, ou alguns deles, como eu disse no início, dão mais importância a elas do que a Torá. E eu não concordo com isso. Voltando a Parashá. E não houve uma troca do mais novo para com o mais velho. Mas Hashem tinha já um propósito. Eu repito, os propósitos de Hashem muitas das vezes não são iguais aos meus propósitos, aos seus propósitos. Nós fazemos planos e nós devemos fazer planos. O homem que não faz planos, que não tem planos para desenvolver, ele é uma casta por dentro vazio. Porém, os nossos planos, diz a palavra, que nós devemos colocá-los diante de Hashem. Ontem, minha esposa estava falando algo de alguém que tinha um propósito, um plano para alguma coisa, um bem para ele, e que ele acabou orando ao Senhor, e o Senhor começou a colocar no seu coração, e ele fez uma prova com o Senhor, e o Senhor mostrou o que ele deveria fazer. Então, os nossos planos, nós devemos tê-los, mas não quer dizer que nós vamos executá-los à risca, porque isso não foi a vontade de Hashem. Muitas das vezes nós até o fazemos, e Hashem até permite, pela nossa teimosia, mas vai dar errado lá na frente. Vai dar errado. Eu vou dizer que não era para você fazer, que você acabou fazendo, teimou, então você agora responda. Hashem não é assim. Essa palavra fala também que Jacó, Israel, ele não só abençoou a Yosef, juntamente com seus filhos, mas ele também abençoou e deu diretrizes aos seus demais filhos. E foi dando uma abrahá para cada um. E foi dizendo para cada um o propósito que Hashem tinha para com eles. Umas coisas boas, que eles agiram, outras ruins, mas é o que Hashem estava falando. E quando Hashem fala algo da gente, e que muitas das vezes não é muito bom aos nossos ouvidos, nós devemos dar ouvidos a Hashem e nos corrigirmos. Porque Ele quer o quê? Ele quer nos usar para que o nome dele seja glorificado. E Hashem quer o nosso bem. E quando Ele diz que Ele quer nos usar e o seu nome ser glorificado em nós, é porque é bom para nós. Sim ou não? É bom para nós. E a cada um discorre essa palavra no finalzinho dessa parashá. Propósitos de Hashem que não são frustrados. Parashá Vayechi, ela é a porção final deste livro de Bereshit. Descreve as últimas ações de Jacó, de Israel, antes da sua partida
partida no mensageiro, em jejum. Ele faz Yosef jurar que entrará na Eretz de Israel. E Jacó então dá aos dois filhos de Yosef, Menashe e Efraim, uma brachá especial, que lhes confere o elevado status de serem duas tribos separadas dentre os de Israel, apesar do protesto, como eu disse, de Yosef. Jacó insiste em conceder a Efraim, o mais jovem, o direito de primazia de ficar à direita. E eu queria fazer essa observação aqui para lembrar. À direita, Yeshua está à direita do nosso Abba celestial. A direita é um privilégio, estar à direita de uma pessoa. Hashem honra aqueles que estão à sua direita. A bandeira nacional brasileira, com todas as bandeiras de qualquer país, ela tem que ficar à direita de quem está aqui de frente para o plenário. Alguns colocam literalmente, quando entram, à direita, que é a esquerda. Está errado. A primazia, a honraria é a nossa direita. E Hashem colocou Efraim, honrou Efraim à direita, com a sua mão direita, para abençoá-lo, porque ele tinha propósito. A sua mão direita, de ficar à direita durante a brachá, declarando que Efraim seria mais levado. Jacó, então, dá a cada um de seus outros filhos uma brachá individual, apropriada a seus particulares, traços de caráter e missões. Jacó morre aos 147 anos e é levado pelos filhos, acompanhando por um grande séquito de realeza egípcia à terra de Israel, onde é enterrado em Maarat ha-Macpela, onde já se encontram sua esposa Leia, seus pais Isaac e Rivka e seus avós Abraão e Sara. Como eu comentei na semana passada, o pregador estava falando exatamente disso, né? Quando Israel veio aparecer e Yosef comunica a Paró da promessa que ele fez ao seu pai, como viu, que estaria o levando para enterrá-lo lá onde seus pais, seus avós, no caso, estavam enterrados. Deus tocou no coração de Paró para que ele fizesse. E outra coisa, ele deu carros, ele deu honrarias aos familiares, para que não fossem a pé. E uma outra coisa que aconteceu, como está dizendo aqui, toda a sociedade do Egito tinha um grande agradecimento a Yosef, porque se não fosse Yosef, ao ver deles, eles estariam mortos, eles teriam perdido tudo. Então eles, a sociedade, naquela época, do Egito, do Israel, o honrou e ao Senhor seu Pai.
e foram num grande cortejo para enterrar a Israel. E houve pranto, e houve choro também por parte dos Mitzrim, dos egípcios. Sofreram juntamente com a sua família, com a família de José, pela perda do líder, do roxo daquela família. Mas aqui, quando Hashem faz uma obra, uma família, num lugar, Hashem honra as pessoas. Lamentavelmente, quando não se tem pessoas sinceras que não honram o Senhor, elas na congregação é uma coisa, em casa são outra pessoa. Hashem não pode honrar essas pessoas. Eu conheci uma família quando eu morei em Madureira, cujo o cabeça daquela família era um homem de Deus. Criou uma organização dentro da minha corporação evangélica. Ele foi o fundador dessa entidade, que faz com que até hoje funciona com as pequenas congregações, nas unidades, nos batalhões, no IPG. Lamentavelmente, sua esposa não era uma mulher de Deus. Não era. Era interessante que os comentários que a gente ouvia, porque eu morei bem próximo, apesar de morar numa rua e eles morarem numa outra, bem movimentada, nós morávamos num prédio no segundo andar e na entrada de uma vila, onde morava o bispo Samuel da Mata, saudoso Samuel da Mata, grande amigo. E as pessoas entravam na vila, passavam pela rua, quando estava passando um ônibus no caminhão, a gente ouvia as palavras de baixo calão, quando ela ficava nervosa. A esposa desse grande homem era diácono, da Pipe de Madureira. Isso era triste ouvir. Triste. Deus não podia honrar aquela família, porque aquela senhora na congregação é uma coisa, em casa é outra. Eu não estou fazendo uma churrasca, porque eu não estou falando o nome de ninguém aqui. Estou contando um fato, e que mostra que nós somos honrados e Deus tem a primazia de nos honrar se a família toda tem que se colocar diante dos pés do Eterno. Tem que ser obediente ao Eterno, não só na mente, não só na presença, nos olharmos, nos arrinhos, dos irmãos e irmãs, mas no lar, onde os filhos estão vendo. E lamentavelmente naquela família eram 4 ou 5 filhos. Um só, depois, que era meio esquisito, veio para o Senhor, mas tinha efeminado, tinha uma menina que saía com todo mundo. Ele era o único, o chefe hoje, que era fiel ao Senhor, mas não tinha punho dentro de casa. É triste. É triste. Quando nós temos uma família do Eterno, do Senhor, que nós dizemos, eu e minha casa servimos ao Senhor, nós temos que estar por isso e darmos o nosso testemunho aos nossos filhos. Mesmo que o nosso cônjuge não tenha ainda colocado a sua vida nas mãos do Eterno, para que através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, seja em casa, na carral e no trabalho, seja o mesmo agir. Aí o Senhor vai estar honrando. E poderemos todos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor.
E Jacó, adicionando o seu filho, abençoou seus netos, que não era reconhecido, passou a ser reconhecido ambos, e passou a ser duas tribos, e passou a ser duas tribos fundamentais dentro da família judaica, dentro dos judeus de Israel, das tribos, das 12 tribos, porque Hashem abençoou através de Jacó. Através de José. Ao retornarem ao Mitzrayim, os irmãos de Yosef temem que ele finalmente buscará vingança, agora que o seu pai já é morto. Yosef lhes assegura que não nutre sentimentos de vingança no seu coração, declarando que o fato de ter sido vendido como escravo teria sido parte de um plano divino. Olha só, meus irmãos, como somos filhos de Hashem, como somos obedientes a Hashem. A mulher de Potifar tentou, mas não conseguiu. Tentaram fazer com que Yosef se corrompesse, mas ele ficou firme no Senhor. A porção conclui com a morte de Yosef, e o povo Yehudi promete carregar seus ossos com eles para Israel, quando serão finalmente redimidos. O Talmud, Maseret 5a, vemos escrito que, abre aspas, da mesma maneira que os seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Fecha aspas. A explicação de tal fato é que uma pessoa continua viva por meio dos seus descendentes. Isso é uma visão judaica e que, de uma certa forma, tem uma certa razão. A gente, quando a gente ama muito uma pessoa e essa pessoa parte, você não esquece. E essa pessoa sempre fica viva nas suas lembranças. É mais ou menos isso o que eles estão querendo dizer aqui. A outra explicação é porque ele herdou a vida eterna. Somente os sadiquim, os justos, herdam a vida eterna em Yeshua. Nós vivemos em uma sociedade que as pessoas vivem na forma distorcida, dissoluta, onde a visão sobre a matéria predomina e entendem que morreu, acabou tudo. Essa é a visão do ímpio, né? Morreu, acabou. Porém, não é o que a Bíblia nos diz. É triste que muitas pessoas vivem de uma forma totalmente anárquica, vivem em rebelião contra a Torá, portanto, contra o Eterno. Para essas pessoas que vivem divorciadas das coisas de Mashiach, será muito triste, caso não se arrependam, caso não o recebam. Um dia teremos que prestar contas perante o Tribunal Eterno. O Tratado de David, 5a, é expresso que Jacó morreu, porém ele continua vivo, pois ele foi um tzadik, um servo do Eterno. A Midrash, por sua vez, diz que os tzadikim, depois da morte, continuam vivos no coração de cada um. É interessante que, pois, diz que o ímpio, ao contrário, ainda que esteja vivo, é considerado morto. Ora,
quantas pessoas conhecemos perversas, malvadas, que vivem como se estivessem mortas. Essas pessoas vivem uma vida de sofrimento, de angústia, de dor, sem esperança. Eu ultimamente orava ao Senhor, para que as pessoas sempre se convertessem, para que elas estivessem vidas, porque elas estavam mortas. Eu sempre, como batista, eu sempre orei assim, para que elas estivessem vidas, para que elas ressuscitassem daquela morte deste mundo iníquo. E é verdade, as pessoas que estão vivas, mas que não têm a esperança do Muhammad, não reconhecem Yeshua como Mashiach, acham que a palavra, a Bíblia Sagrada, não é sagrada para eles, é um livro best-seller, um dos mais vendidos do mundo. Tão somente isso. Acham que é bonito algumas histórias, colocam aspas nas histórias, e a gente sabe que são vivências, que são verdades da parte de Hashem, mas que elas não falam isso. Então elas estão mortas, porque elas não têm a vida. Por isso que elas pensam e acham que morreu, acabou-se. Acabou tudo. Depois da morte não se faz mais nada. Isso é verdade, a própria Bíblia fala. Porém, aqueles que saem desta vida e vão para outra, aguardando aquele grande dia, obviamente é quando acontecerá a nossa eternidade. Mas eles não creem nisso, lamentavelmente. Mesmo que estejam bem fisicamente, no entanto, espiritualmente, não são sadias. Pessoas invejosas, materialistas, mais perversas em seus corações, acabam aniquilando o dom da vida. O livro de Bereshit, Gênesis, é chamado de, abre aspas, o livro dos justos, dos Sakim, fecha aspas, pelos nossos sábios, pois esse livro narra a vida de 6 Sakim. Adão, o Eterno, foi feito um homem perfeito, Adão. No entanto, ele acabou pecando. Porém, há relatos da literatura, da tradição, e que eu não concordo muito, mas achei interessante colocar, que diz que ele teria feito, isso são pensamentos rabínicos, que ele teria feito textual. E eu não terei muito nisso. Noé, a Torá diz que ele foi sadik, justo. Abraão é descrito como amado de Elohim. Isaac, a Torá diz que ele foi uma perfeita oferenda. É verdade. Um sacrifício perfeito. E agora é chamado de indivíduo íntegro. E o céu é chamado de sadik, justo. Todos esses 6 são chamados de sadikim pela tradição hebraica. Chegam a serem chamados até de perfeitos. No entanto, a Tanar diz que todos pecaram. Então, podemos dizer que todos esses homens foram protótipos de Mashiach, que aguarda a relação com cada uma das características desses homens. Serão, vejamos, Adão, a Torá diz que ele foi feito imagem e escultura. Shaul diz que ele é um homem celestial, por meio de um homem. O pecado entrou no mundo, porém
por meio de Yeshua, chamado de Adão Kadmon. Kadmon, emanação do Eterno, homem celestial. Agora, Yeshua também foi chamado de Hassadik, justo. Abraão foi chamado de o amado de Elohim. Yeshua, por sua vez, também foi assim chamado, né? Em Mateus: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Isaac, considerado perfeita oferta. No entanto, a verdadeira oferta é Yeshua, perfeita cabará, expiação dos nossos pecados. E agora, a eternidade também esteve com Yeshua no cumprimento das mitzvot do Eterno. Yosef, chamado de Sadik, Yeshua, como dito, também é Sadik. Na paraxá anterior, expusemos aproximadamente algumas características, né? Enfim, o povo promete seus ossinhos, e ao final desta passagem, desta paraxá, Yosef, antes da sua morte, pede aos seus para que possam também um dia levá-lo para Israel, para ser sepultado com seu pai, com seus pais, com seus avós. Isso veio acontecer quando, meus amados? Pergunta de vestibular: quando isso aconteceu? Depois de quanto tempo? Uns 13 anos. Eu acerto ela com 110 anos. Não, quando ele foi levado a ser sepultado com seus avós? Depois do êxodo. Depois de 430 anos. Diz a tradição que quando Moshe, o Eterno, através de Moshe, faz com que o povo hebreu saia do Egito, né? A gente sabe, gerações após gerações, após o século, eles cresceram muito, e o faraó daquela época, com medo, achando que o povo era grande demais, o povo hebreu era grande demais, e poderia se voltar contra eles, né? Os escravizou. E Hashem, usando a Moshe, fez com que eles saíssem depois daquelas 10 pragas, né? Vamos pincelar. E após essa saída, ou com a saída deles, eles levaram os ossos do céu. E os seus ossos estão enterrados lá no campo de Macpela, a glória de Hashem. Então, a promessa que eles fizeram, isso foi passando de geração em geração, meus amados. Foi passando de geração em geração. E eles não esqueceram disso. E levaram os ossos de Yosef para Jerusalém, para Israel. Deus é tremendo, meus irmãos. Ele guarda a sua palavra, ele guarda as suas promessas, e a promessa com o seu. É muito importante nós sermos honestos diante de Hashem e diante dos homens. É muito importante nós agirmos espiritualmente como pessoas espirituais em todos os sentidos das nossas vidas. Eu lembro bem que eu estava de serviço, né? Era juristinho do batalhão, hoje extinto, né? Na época não. E o serviço que me colocaram, o serviço especial, específico, que me colocaram naquela época, e nós fomos para um local onde de noite ficavam alguns homens, né, estranhos,
naquele lugar. Né? E nós chegamos assim, vimos uma pessoa, né, à beira das águas, né, ali na marina da Glória, e fazendo assim com as águas. Tá? Era um jovem. Nós sabemos o que aquele jovem estava fazendo ali. Esperando o que ia para fazer. Não coisa boa. Né? Mas eu vi aquele jovem, eu falei para o comandante, falei, deixa que eu vou falar para ele. Eu cheguei perto dele, poderia agir de uma forma mais, digamos assim, incisiva, né? A qual o meu serviço ali estava me dando aquela autoridade para tal, só que eu não podia nunca esquecer de que antes de me colocar naquela farda, eu já tinha colocado Yeshua no meu coração. Eu já era servo de Hashem. E eu tinha que estar caminhando junto com a minha obrigação e a minha devoção. Alguns perguntam se era difícil. Não, não era difícil. Não era difícil. É difícil quando você quer se meter em coisas erradas. Aí é difícil. Você deixa o seu coração dividido. Você deixa que os seus olhos cresçam. Não pode. Não pode. Voltando, eu cheguei, meu jovem, o que você está fazendo aí? Nada. Aí ele se levantou e comecei a travar uma conversação com ele. Falei, eu sei o que você está querendo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus te ama. Não falava Yeshua, né? Jesus te ama. Ele quer que você tenha uma vida diferente. Ele quer que você viva. Ele quer que você seja uma pessoa feliz na presença de Deus na sua vida. Era um jovem, bem jovem. E ele virou para mim e disse assim, mas, Senhor, eu já nasci assim. Eu falei, não, você não nasceu assim. Te enganaram. Estão te enganando. E quem está te enganando é o inimigo das nossas almas. Você pode ter uma vida normal de Jesus. E eu comecei a falar com você. Aí ele insistindo de que ele gostava de viver daquele jeito. Aí o Felipe pode imaginar a minha transformação. Eu falei, é isso mesmo? Você tem 30 segundos para sair daqui, é o tempo que eu lhe dou. Né? O cara não quis ouvir a palavra de Hashem, tive que exercer o meu serviço. Tive que exercer o meu serviço. Não fiz o que muitos fazem. Né? Os colegas faziam na época, né? Mas fiz por menos. Você tem 30 segundos, eu não quero te ver mais aqui. O cara subiu na minha frente. Não vi nem embora. Subiu. Meus amados, muitas das vezes nós extrapolamos quando nós temos alguma coisa nas nossas mãos. E isso vai ao contrário do que a Torá nos fala. Acho que nós devemos ser humildes. Yeshua fala muito bem disso, Shaul fala muito bem disso. Que nós devemos ser humildes, mesmo nós sendo ou estando capacitados por alguma autoridade, por alguma coisa, seja o que for, até um professor. O professor tem a sua autoridade dentro da escola e ele exerce a sua autoridade. Qualquer profissional, mas ele tem que primeiro lembrar-se que se ele tem Yeshua no seu coração, se ele tem a Torá no seu coração, se ele tem o temor de Deus na sua vida, ele tem que agir como tal, em meio à profissão que ele exerça.
E ele tem que dar sempre uma chance para aquela pessoa. Porque o Senhor nos deu uma chance. E nós agarramos. Amém? Nós agarramos de todo o coração. E não largamos mais essa chance que o Eterno nos deu com a nossa salvação. E que Yeshua sempre recomenda para que nós andemos em santidade e novidade de vida, para que o nome de Hashem seja glorificado. Meus amados, põe uma coisa no seu coração: Hashem não vai ser glorificado nas nossas vidas se nós vivemos uma vida aparente diante das pessoas. Hashem vai ser glorificado nas nossas vidas até em momentos, em lugares e com pessoas que nós nem conhecemos, porque temos dado o nosso testemunho, temos sido servos fiéis. E você sabe, quando você e eu seremos chamados à presença de Hashem, ninguém sabe, ninguém sabe, a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados. Não é que nem alguns irmãozinhos, né? Antigamente, né? Sei hoje, né? Alguns irmãozinhos aí não dormiam sem camisa. Aí, por que você dorme sem camisa? Isso não tem tempo, né? Uma pessoa que eu trabalhei, ele disse assim: não, que Jesus chega lá e eu estou sem camisa, aí ele não vai me levar. Para com isso, não. Se você estiver tomando banho, aí ele não respondia. Tomando banho, não estava nem pelado, não tomava banho de roupa. E aí? Jesus, pai, pega um momentinho para botar minha roupa aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, nós temos que ter coerência. Nós temos que ter inteligência. E essa inteligência é o Lua que nos dá. Inteligência não é você ter conhecimento de coisas, não é arrogância, não. Inteligência de Hashem é você deixar que oradores possa falar através de cada um de nós. Como da misericórdia, o que o Senhor faz? Nem um dia, nem hora, ninguém sabe. Porque senão é muita loucura que vai nascer. Não, mas tem pessoas que têm essa mania, né? Não, eu vou dormir de camisa porque de camisa de calça comprida. Eu não de calça comprida, eu não sinto muito frio, né? E de meia, né? Mas quando não, eu estou com o meu pijama normal. Mas eu sinto muito frio durante as pernas. Aí toda hora tem que levantar para o banheiro, né? Que dá vontade de urinar. Mas, meus amados, eu fiz aqui um paralelo muito interessante, que nós sabemos. Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, foram nossos patriarcas, foram aqueles que iniciaram a caminhada e que têm nos ensinado até os dias de hoje, através dos estudos das parashot. Que nós possamos aprender com os nossos patriarcas, que nós possamos estar atentos ao que o Eterno está falando e fez com a vida dos nossos patriarcas. E outra coisa, Yosef, Moshe e o Meler Davi tipificaram a quem? A pessoa de Mashiach, de Yeshua. Exemplos de Mashiach. E que nós também possamos estar atentos à vida desses três que tipificaram a pessoa de Mashiach. Não para adorá-lo, mas para aprendermos com ele, como nós temos aprendido com Yosef, quando foi humilde, quando não se desobedeceu, como foi obediente, como foi temente a Hashem, e quando ele reconheceu que o seu patrão, né,
deixou que ele morasse na casa dele, de Potifar, e que a sua esposa o tentara. Ele disse no seu coração: eu não posso ceder, eu não posso de maneira nenhuma trair a confiança do meu patrão. Olha só, meus irmãos, sendo fiel, ele poderia muito bem deixar isso de lado, já que a mulher queria. E aí? Ninguém está vendo. Só que ele temia, em primeiro lugar, Hashem. Ele já tinha esse temor de Hashem. E ele tinha respeito por Potifar, por tudo aquilo que ele tinha feito. Já trazido ele daquela escravidão lá fora, né, da cadeia, para ir morar na sua casa. E abriu as portas da sua casa e deu autoridade para ele, para fazer o que ele quisesse dentro da casa de Potifar. E ele não queria ultrajar de maneira nenhuma aquela confiança. Ele foi fiel, exemplo para cada um de nós. Moshe tinha que ficar em Yeshua, quando ali foi usado por Hashem para que Paró deixasse o seu povo ir, o povo de Hashem ir embora e sair daquela escravidão, libertar o seu povo, tinha que ficar a pessoa de Mashiach. Primeiro ali, até hoje, ressoa, né, nas nossas reuniões, nos nossos salmos de Davi e outros salmos, mas ele ensina coisas maravilhosas, ensina também arrependimento, quando ele errou e reconheceu o seu erro diante de Hashem, quando veio a fazer de errado, porque o esposo daquela mulher que era formosa aos seus olhos, ele a queria, ele a desejava, e teve filho com ela, e esse filho veio a morrer. Mas ele se arrependeu diante de Hashem e tomou uma posição para ser fiel diante de Hashem até a sua morte. Meus amados, esses exemplos, bons exemplos, nós possamos seguir. São exemplos de homens tementes ao Eterno, obedientes ao Eterno, que dirá o exemplo maior de nosso Mashiach e Yeshua, sem falar nesse exemplo maior, mas já tendo dois exemplos de homens comuns que foram tementes a Hashem. Hazak, Menitz Hazek, seja forte e sejamos fortalecidos. Amém? Amém. Faça sua fronte e vamos orar ao Eterno. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshiach Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shabbat. Uma boa semana para todos. Shalom, shalom.